Boa noite, irmãs. A paz do Senhor a todas. Que bom estarmos aqui mais uma noite, mais uma quarta, para aprendermos sobre a mulher que Deus quer que nós sejamos. E hoje, nosso tema já está aqui na tela. Não sei se está dando para ver direito, mas repitam comigo: uma mulher generosa. Isso. Eu tinha falado no grupo que era liberal, mas eu achei o nome generosa melhor. Achei mais claro do que liberal, né? Irmãs, o nosso versículo de hoje é Provérbios 31, 20. Provérbios 31, 20. Diz assim: acolhe os necessitados e estende as mãos ao pobre. Outra tradução diz: abre a sua mão ao pobre e estende as mãos ao necessitado. E ainda outra: estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Isso, pode deixar lá na nossa tela. Irmãs, hoje eu vou citar muitos textos, vou ler, na verdade, muitos textos. Espero não cansar vocês, mas a gente precisa. E olha que eu não coloquei, eu devo ter colocado 15% dos textos que eu queria colocar. Mas, para não esgotar o assunto, né, não é essa a proposta. Mas eu queria tratar muito bem, mostrar o que a Bíblia diz mesmo, sabe, sobre esse assunto da generosidade e da liberalidade. Existem várias coisas que a gente escuta, tiveram vários assuntos que a gente tratou já em Provérbios 31, que poderiam ser vistos como habilidades que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa obter em Deus mesmo e desenvolver essas características, qualidades e habilidades. Porém, especialmente a generosidade, ela nem é algo que você precisa desenvolver, mas eu quero dizer assim, a generosidade nem é algo que você precisa adquirir, que você precisa aprender de uma maneira muito complexa, porque você não tem. Se tem algo que é intrínseco às mulheres, é generosidade. Essa característica aqui, fique tranquila, ela já está aí. Talvez ela não está em ação como ela deveria, mas ela já vem assim, ó, de fábrica na gente, nas mulheres. Nos homens, não muito. A generosidade, ela faz parte da feminilidade mesmo, faz parte da mulher. Os filósofos diziam, né, que se você quer saber para que serve algo, que a forma aponta para a função. Isso aí é frase dos filósofos. A nossa própria forma, né, ser mulher, tem muito a ver com doação, tem muito a ver com para o outro, tem muito a ver com o nosso corpo servir o outro. Então, essa generosidade, essa doação, liberalidade, o nome que você quiser, isso já vem na gente. A gente é generosa por natureza. Porém, à medida que nós vamos nos desconectando até mesmo, ou de Deus, ou de nós mesmos, a gente perde muito disso, muito da generosidade. As mulheres mais duras que eu conhecia, assim, mulheres ruins, sabe? Que você quer estar longe. Foram poucas, graças a Deus, mas mulheres que eu conhecia, sim, mulheres que eu conheci, elas tinham uma coisa em comum. Elas eram extremamente avarentas, extremamente apegadas. Essas mulheres, tá vindo uma na minha cabeça, mas que já morreu, então eu posso falar, mas não vou falar dela. Sabe aquela mulher assim que você não quer estar perto, que te faz mal, como o povo lá fora diz, que é pesado, sabe? Que tem uma presença assim pesada. Dentre muitas coisas que podem fazer mal, mas uma coisa eu já percebi como marca de mulheres assim, mulheres que você não quer estar perto, mulheres que são muito duras, geralmente são mulheres avarentas. Avarentas no quesito de não são pessoas generosas, não são mulheres dadas, são mulheres apegadas, mulheres mesquinhas, mulheres, sabe, que você não quer estar perto. Não sei se você teve o desprazer de conhecer, ou pior, conviver, ter uma pessoa assim, muito perto de você.
E eu percebia isso. Essa pessoa que eu convivi pouco, mas que eu convivi às vezes, eu me lembro que quando eu ia na casa dela, que foram poucas vezes, graças a Deus, ela escondia umas coisas assim, esconder banana, umas coisas assim, eu era criança, né? Mas qual o sentido de você esconder banana? E o pior, não apenas esconder, quando ela lembrava que aquela banana existia, já tinha bicho. Ela escondia no guarda-roupa. Eu tô falando sério, gente, coisa aí de uma geração, 2 gerações, né, acima da minha. Essa questão de esconder. Qual o sentido de você esconder banana, gente? Tinha até o dizer, antigamente, preço de banana, né? Era uma coisa barata. Mas ficar escondendo as coisas, ter essa coisa mesquinha. Certa vez eu ouvi uma mulher contar sobre a avó dela, que era uma mulher bem dura. E ela comentou que quando essa avó dela morreu, uma mulher contou essa história aqui, quando os filhos estavam limpando as coisas, desfazendo de várias coisas, eles acharam um bolinho de dinheiro debaixo do colchão. Mas o dinheiro nem valia mais. O dinheiro, né, o Brasil passou aí por várias moedas, o dinheiro nem valia mais. Talvez era um bom dinheiro. Coitado dos filhos, né? Se valesse, eles poderiam pelo menos gastar. Mas não, o dinheiro não valia mais nada. E ela escondeu ali aquele dinheiro. E ela não era uma mulher muito agradável de estar por perto. Eu estou falando disso porque essa característica que nós vamos tratar hoje, ela já está em nós. Isso aqui não é uma luta. Assim, por exemplo, a gente já viu aqui sobre organização. Para algumas pessoas é uma luta ser organizado. Vimos aqui, nós vimos muitos assuntos até hoje. Vimos sobre a atitude da mulher, a constância, coisas que às vezes são difíceis para algumas mulheres. Mas a generosidade, irmãs, ela já está em você. Então, essa é a primeira boa notícia para você hoje. Ela já está aí. A questão é, ela está em ação? E é isso que você vai julgar hoje, à luz dos textos que nós vamos ler. Eu estou tendo atos de generosidade, porque a generosidade Deus já colocou em mim. Desde que eu nasci, ela está em mim, mulher. A mulher é generosa. Mas eu estou agindo de forma generosa? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, irmãs, o que é essa mulher liberal? Nós vamos para vários textos agora. No original desse texto, fala que essa mulher que estende a mão, o texto no hebraico é estica a mão, né? Ela se estica ali para ajudar o próximo. É um ato intencional de fazer algo por outra pessoa. Você não se estica quando você está confortável, sentada. Você não precisa se esticar. Mas para fazer, para estender a mão para uma pessoa, você tem que se mover em direção ao outro. E o texto fala que essa mulher faz isso. Ela se estende, ela se estica para ajudar o que está necessitado. E nós vimos em outro dia aqui sobre o trabalho, né, que ela é uma mulher próspera. E naquele dia do trabalho, nós também falamos que Deus quer sim prosperar as mulheres, porque as mulheres são mais generosas. Então, uma mulher próspera, ela abençoa muitos que estão ao seu redor. Não fica só para ela. Uma mulher próspera, quando ela é generosa, né, quando ela tem os atos de generosidade, aquilo ali abençoa todo mundo. Não é daqueles que têm, esconde e só vão descobrir depois da morte, como é o caso dessa senhora do colchão. Uma mulher generosa, o Senhor prospera mesmo para que ela abençoe os outros. E hoje, irmãs, eu quero falar muito do que a Bíblia fala do trato com dinheiro. Quero falar desse assunto, né? Sobre a generosidade, falar do que a Bíblia fala de dinheiro, do nosso relacionamento com o dinheiro. Na outra vez, antes, né, do Dia das Mães, nós falamos sobre a prosperidade. E agora? O Senhor abençoa aí seus negócios, o Senhor tem te abençoado no seu trabalho. E agora, como é que eu vou lidar com isso? O que eu faço com isso? A Bíblia, irmãs, e nós temos mulheres novas, glória a Deus, chegando aí no nosso meio, então isso também vai ser muito bom para vocês saberem o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, muito, muito. E eu nem vou usar muito, praticamente não vou usar textos do Antigo Testamento. Eu quero pegar textos do Novo Testamento, né, depois de Jesus, para a gente ter clareza sobre isso. Jesus diz, Mateus 6:24. Vai colocando para mim que eu vou ler bastante textos. Jesus diz em Mateus 6:24 que ninguém pode servir a 2 senhores,
Pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra tradução diz, e a mamon. A gente já ouviu muito aqui na igreja que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Né? Aqui está mostrando que quem exerce senhorio sobre a nossa vida é Deus, não o dinheiro. Não mamon, o Deus dos que amam o dinheiro. E Jesus, como que eu acho uma coisa maravilhosa, uma dentre muitas coisas maravilhosas que eu acho em Deus, é que Ele nos dá mandamentos, mas Ele nos dá caminhos para conseguir aquilo. Ele fala, olha, faça isso, mas Ele te ajuda em como fazer aquilo, sabe? Uma coisa bem pedagógica. E como que é a primeira ferramenta de Deus na nossa vida para que você não seja escrava de servir a dois senhores? A primeira ferramenta se chama fidelidade. E eu não vou entrar no assunto de dízimo como um ensino aqui, porque o assunto é longo, mas eu quero falar de um texto que Jesus fala sobre isso, que a primeira coisa é a fidelidade. Jesus fala em Mateus 23, 23. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus fala dessa forma. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, que eram ervas, né, que eram coisas das plantações deles, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas duas últimas linhas aqui. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Olha só, aqui Jesus está falando com os fariseus e ele repreende eles sim, porque eles eram muito cuidadosos no ato de dar o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo é 10% da renda líquida, né, que alguém tem. Só que os fariseus, eles não davam apenas 10% do dinheiro, eles davam de tudo. Plantou uma coisa, tiro 10%. Estou com um animal, vou tirar 10% dos animais. Eles eram assim, ó, extremamente rígidos para cumprir essa lei. E o que Jesus fala com eles? Jesus fala, vocês não têm que fazer isso. O que vocês estão fazendo é errado. Eu desprezo isso que vocês fazem. Eu não quero que vocês me entreguem nada. Eu quero que vocês sejam misericordiosos, justos e que tenham fé. É isso que Jesus fala? Não. Isso aqui é interpretação de português mesmo. Jesus, em outras coisas, falou isso com os fariseus. Jesus, em determinado momento, fala com eles, olha, vocês ficam com longas orações nas casas dos outros, mas não é isso que eu quero que vocês façam. Jesus uma hora fala, não, isso que vocês estão fazendo é errado, porque eles estavam fazendo com a intenção errada. Aqui Jesus não fala isso. Ele não fala, vocês não deveriam fazer isso. O que vocês têm que fazer é ter misericórdia, justiça e fé. Não. Jesus mostra a hierarquia das coisas. Ele fala, não, vocês deveriam sim fazer essas coisas, mas sem esquecer as mais importantes. É igual Marta e Maria. Ah, você, como Marta e Maria, trabalho, devoção a Deus. Não, você tem que trabalhar, mas estar aos pés de Jesus é mais importante. É hierarquia aqui. Jesus não está falando que eles não deviam dar dízimo. Isso aqui está no Novo Testamento. Então, essa palavra vale para nós? Vale. Claro que se uma pessoa entrega algo generosamente, seja dízimo ou oferta, mas ela esquece da justiça, da misericórdia e da fé, não vai ter sentido nenhum. Mas e se a pessoa só exerce misericórdia, justiça e fé? Aí a gente vai lá para outro texto que diz que a nossa fé sem obras é morta. Então, irmãs, aqui eu não vou me alongar no assunto de dízimo, porque o tema hoje é generosidade, que tem a ver, está além disso, está além de dízimo. Mas só para deixar claro que o próprio Jesus falou desse assunto, sim, apesar que gostam de fazer umas polêmicas aí na internet, totalmente descabidas, mas Jesus falou desse assunto. Se Jesus fosse revogar esse assunto, ele ia falar, eu não quero esse tipo de oferta. Eu não quero que vocês entreguem nada. Eu só quero que vocês tenham um caráter. E não é isso que Jesus fala. E mesmo lá em Gênesis 4, Gênesis 4, versículos 3 a 7.
Eu vou citando que eu tenho bastante texto aqui, tá, gente? Aqui nós temos a primeira oferta que é apresentada na Bíblia. Primeira situação de oferta que aparece na Bíblia, do homem, né, em relação a Deus. Gênesis 4. No tempo da colheita, tem outra tradução que diz: depois de uns tempos, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções do cordeiro dentre as primeiras crias. Olha aí, já tem uma distinção entre eles. As primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. E Deus pergunta para ele: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, você será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo. Olha só, aqui nós temos a historinha que a gente aprende desde criança de Caim e Abel. Os dois fizeram a mesma coisa, entre aspas. Porque a Bíblia fala que Caim, depois de um tempo, em outra tradução diz isso, que depois de um tempo, ele pegou algo das suas colheitas e ofereceu ao Senhor. Enquanto que Abel, ele pegou do primeiro. Abel pegou no início. Abel fez no primeiro. Fala das primeiras crias. A gente já percebe uma distinção aqui, né? Quem faz primeiro, quem vê depois o que dá para ser feito. Já tem essa distinção entre Caim e Abel. Porém, a Bíblia fala que Deus não aceitou Caim e a sua oferta. Tem a ver com o caráter e a atitude. Mesma coisa que Jesus falou para os fariseus lá na frente. Vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem deixar de fazer essas. A mesma coisa. Deus não repreendeu Caim por ofertar, mas ele estava fazendo. Primeiro, ele deixou para depois, para o final, e ele era mau na sua índole, né? Tanto que ele matou o irmão dele. Então, aqui, nós vemos que o ato em si, como Abel fez, ele foi aceito. E lá no Novo Testamento, fala dessa oferta de Abel. Ressalta isso que ele fez. Como uma oferta que fala. Então, irmãs, eu quero esse assunto aqui eu só quis falar rapidamente, mas fidelidade é o primeiro passo de uma mulher generosa. E depois venho do que eu quero falar hoje, que é liberalidade. A mulher não apenas faz o que ela é obrigada. Obrigada entre aspas, né? Ninguém está te obrigando a nada. A mulher não faz apenas aquilo que ela tem uma consciência de dívida. A mulher aqui é generosa, ela vai além. E a liberalidade, irmãs, é tratado muito no Novo Testamento. Eu vou ler alguns textos para vocês. Eu vou basicamente ler agora. Não vou falar muito sobre os textos. Lucas 6:38. Desejo que a leitura desses textos fale profundamente ao coração de vocês. Lucas 6, Jesus diz: deem e receberão. Sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que vocês adotarem será usado para medi-los. Jesus está falando do contexto de plantar e colher, aqui em Lucas 6:38. Lá em Atos 2:44, Jesus está ensinando aqui aos discípulos, e aqui já é a igreja. Depois que Jesus ressuscitou, temos a igreja de Atos. Atos 2:44. Os que criam, né, os irmãos ali, os crentes, se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Pode ir para o próximo versículo. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Irmãs, isso daqui, a igreja de Atos, ela estava tão firme na rocha, que é Jesus, que nem houve exatamente um ensino explícito sobre isso para eles, que eles tinham que fazer isso. Mas isso todos faziam. Eles tinham as coisas em comum e eles vendiam o que eles tinham tanto para expansão da mensagem do evangelho, para que tivessem missionários e tudo mais, como para repartir entre os que tinham necessidade. E eu não sei se vocês sabem de uma coisa que eu acho muito interessante ressaltar aqui. Isso aí aconteceu aí no ano 35 depois de Cristo.
Suponha, mais ou menos essa época. Ano 35 depois de Cristo. No ano 70, esse ano é exato, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. No ano 70. 35 anos após isso daqui. Um general conquistou a cidade e ele destruiu tudo. E Jerusalém acabou. Acabou o templo, acabou as casas, acabou tudo. Então pensa, se algum daqueles irmãos tivesse em casa ainda, estava tudo destruído. Então eles tiveram um discernimento mesmo, de vender e de compartilhar para que o evangelho fosse pregado, porque eles perderam tudo. Eles perderiam tudo, eles não perderam. Imagina se você soubesse, Deus nos livra, mas imagina que a gente soubesse que ia acontecer um terremoto aqui em Montes Claros daqui a um mês, e que ia acabar com a cidade. Vai acontecer não, irmãs. Mas suponha que a gente soubesse, não vai acontecer uma catástrofe aqui. Todo mundo ia vender a casa e ia sumir daqui, não é? Não, o que adianta eu ter uma casa maravilhosa se ela vai acabar? Vou vender minha casa e vou comprar em outro lugar, porque essa cidade vai ser destruída. Foi o que aconteceu em Jerusalém. Mas eles nem sabiam disso. Mas eles venderam tudo antes, então eles não perderam nada. E ainda acumularam tesouro no céu, e ainda o evangelho foi pregado. No ano 69, um ano antes disso acontecer, da destruição de Jerusalém acontecer, Paulo fala que o evangelho tinha sido pregado a toda criatura. Será que foi por acaso? Um ano depois, acabou Jerusalém. Olha só. Então, eles fizeram isso, acumularam tesouro no céu. E eu quero ler 2 Coríntios 9. Esse texto é maravilhoso. 2 Coríntios 9, que Paulo fala sobre a administração das coisas com os santos. 2 Coríntios 9. Pode ir. Na verdade, quanto a esse serviço ao povo santo, não preciso lhes escrever. Sei quanto estão ansiosos para ajudar. Meu Deus. Sei o quanto estão ansiosos para ajudar. E expressei às igrejas da Macedônia meu orgulho de que vocês, na Acaia, estão prontos para enviar uma oferta desde o ano passado. De fato, foi sua dedicação que incentivou muitos a também contribuir. Ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Isso, até aí. Olha só, Paulo aqui ele está elogiando a igreja de Corinto, na segunda carta, né? Ele elogia a primeira, ele fala bem, corrige um monte de erro da igreja, na segunda ele elogia. E ele fala que eles estavam preparando uma oferta, não era nem para Paulo, era para irmãos necessitados de outra cidade. E Paulo fala, olha, que bom que vocês estão fazendo isso, e quando eu chegar aí, eu quero que vocês já tenham acabado essa arrecadação para a gente enviar para uns irmãos necessitados. Olha o que Paulo fala, elogia isso aqui que eles estão fazendo. Paulo também diz lá em Atos 20, 35, a palavra de Deus também fala, Atos 20, 35. Essa última linha aqui. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, a bênção maior em dar que em receber. Você pode repetir só essa parte comigo? A bênção maior em dar que em receber. Você acredita nisso? Você acredita nisso, irmã? A bênção maior em dar do que receber. Minha tradução aqui fala, a maior felicidade em dar do que em receber. Ainda, 2 Timóteo 6,17. 2 Timóteo 6,17 até o 19. 2 Timóteo 6,17 até o 19. Paulo também. Tudo Novo Testamento. Eu estou lendo só coisas do Novo Testamento aqui hoje. Foi? 2 Timóteo. Segunda não, primeiro, desculpa. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Isso. Aqui, ó, para quem está rico aqui, ó. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Próximo, isso. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. E mais um texto de Paulo, vou usar só mais esse texto dele aqui por enquanto. Gálatas 6,6.
Paulo diz também, Gálatas 6:6. Olha só o que Paulo fala aqui, Novo Testamento. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Outra tradução diz os seus bens mesmo, os seus bens. Pensa nesse contexto, principalmente, que Paulo escreveu. Por vezes, eles ficavam em cidades, meses, ensinando ali para aqueles irmãos que não tinham Bíblia como a gente, que tem uma Bíblia aqui, que você está precisando de uma instrução, você pega a sua Bíblia, abre e você vai ter instrução sobre muitos assuntos. Eles não tinham. Então, por vezes, um apóstolo, um irmão, ficava ali com eles por meses. E Paulo fala, olha, reparte do que você tem com essa pessoa que está te ensinando. Ele está aí com você, gastando tempo, te ensinando. Você tem que repartir com quem te instrui. Também Novo Testamento. Tudo isso aqui que a gente está lendo é do Novo Testamento. Então, a gente vê que a generosidade é fartamente ensinada. Não é algo opcional, não é algo... E é mais fácil para nós, mulheres, do que para os homens. Essa área é bem mais fácil para nós do que para os homens. E já caminhando para o final, eu quero mostrar para vocês exemplos, para vocês verem o quanto que realmente as mulheres são mais capacitadas nessa área. Eu quero usar o exemplo de 4 mulheres aqui do Novo Testamento, que são elogiadas pela generosidade delas. Em Lucas 8, do versículo 1 ao 3, Lucas 8, nós temos primeiro exemplos de mulheres que sustentavam Jesus, o ministério de Jesus. Não outra pessoa, mas sustentavam o ministério de Jesus. É curioso que a gente não tem um nome de um homem que sustentava. A Bíblia diz que Mateus, né, também chamado de Levi, que ele tinha bens, mas quando ele começou a seguir Jesus, ele largou tudo. Então, a gente não sabe se ele pegou ali dos recursos dele, né, para ajudar no ministério. Mas nenhum homem é citado nesse aspecto de generosidade aqui no ministério de Jesus, mas mulheres são. Aqui no texto diz, pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e os povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12 e também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Olha só, aqui são citados... Gente, nessa época aqui, não era como hoje. Tudo bem que essas mulheres podiam ter algum negócio, ou podiam ter... Tinham algumas viúvas, né? Que às vezes ficavam bem de condição, mas as mulheres não tinham tanta condição como as mulheres hoje. Mas essas aqui são citadas como mulheres que sustentavam. Nós temos lá em Marcos 12, do 41 a 44. Marcos 12, 41 a 44. Falando sobre a viúva pobre, não a viúva rica, uma viúva pobre. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse, eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa de ofertas mais que todos os outros. E Jesus explica o porquê. Porque ela deu, eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. E Jesus elogia a atitude dessa viúva, né? Que deu, ainda mais viúva nesse contexto. E Lídia, outra mulher, acho que eu falei dessa Lídia aqui em outra situação. Atos 16, do versículo 13 ao 15. Atos 16, do 13 ao 15, isso. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, não sei se está igual a minha tradução, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que estavam ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem
de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E ela nos convenceu. Aqui, Paulo acaba de... Interessante, eu acho muito curioso isso nesse texto, que a Bíblia fala que eles estavam pregando, né, falando ali, e que ela era uma mulher temente a Deus. Antes de falar que ela foi batizada, que ela recebeu eles na casa, já fala que ela era uma mulher temente a Deus. E lá no finalzinho desse capítulo, no versículo 40, lá no finalzinho, acontece depois disso, de Paulo e Silas serem presos, e quando eles são soltos, eles vão para onde? Para a casa de Lídia. Ali eles se encontraram com os irmãos, encorajaram mais uma vez, e depois partiram. Irmãs, parte da generosidade feminina tem muito a ver com a hospitalidade, muito a ver com dividir do que você tem da sua casa mesmo, receber as pessoas na sua casa, comer o seu feijão, comer do que você faz, sabe? E a gente está vivendo muito isso com as células também, né? Das pessoas entrarem ali na sua casa, na sua realidade. E é muito lindo ver o quanto isso impacta as pessoas. Uma coisa assim que é simples, né? A gente não faz uma coisa tão extraordinária na célula, a gente dá do que a gente tem. Mas as pessoas, essa generosidade de receber na sua casa, isso fala muito ao coração das pessoas. E aqui Paulo, quando ele sai da prisão, pensa, irmãos, nunca queremos ter essa experiência, mas você sai do hospital, ou você sai de um lugar que você não queria estar, de uma prisão. Qual o primeiro lugar que vem na cabeça? Na cabeça de Paulo veio a casa de Lídia. Uma mulher que acabou de converter, mas por quê? Pela generosidade dela, pela hospitalidade de receber ele e os outros. E ainda outra que Paulo também fala, e é interessante que Paulo, quando ele fala das casas, ele fala o nome das mulheres. A igreja que se reúne na casa de... Fala o nome das mulheres. Tipo assim, a igreja que se reúne na casa de Karina, a igreja que se reúne na casa de Yara. Não é na casa de Gabriel e na casa de Samuel. É na casa de Karina e na casa de Yara. O apóstolo Paulo fala assim, a igreja na casa de Febe. É o que nós vamos ver aqui agora. Ele fala o nome das mulheres. Ele fala lá em Romanos 16, 1 e 2. Romanos 16, ele diz: recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Peço que recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda que venha necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, especialmente para mim. Percebam que Febe, ela não era rica, porque Paulo está falando, olha, auxiliem ela no que ela precisar. Mas, por quê? Porque ela tem feito a mesma coisa por nós. Então, não é sobre o tanto que você tem. Percebe isso? Não é sobre ter muito para então poder compartilhar. Não é sobre ter muito para então receber alguém na sua casa. Não é sobre ter uma mansão para então abrir as portas. Não, é o que você tem. É o que você tem. É ser generoso com o que você tem. E a gente vê que Febe fez isso. Eu ouvi uma história de uma mulher, isso me marcou muito. Ela ensina muito sobre hospitalidade. E ela comentou que ela tinha acabado de casar. E o marido dela era pastor, né? Ele era pastor e ele foi receber alguém para aconselhar. E ela falou que ela tinha acabado de se casar, então as coisas dela eram todas novinhas, né? Igual quando a gente casa e a casa está toda bonitinha, o sofá não tem marca nenhuma, tudo bonitinho. E ela disse que o homem que foi aconselhar com o marido dela, ele era alguém que vivia em condição na rua, sabe? Mas era alguém que estava abrindo o coração para ouvir a palavra. E esse homem foi para a casa dela para se aconselhar. Ele não foi no gabinete pastoral, ele foi na casa dela. E ela disse que ele chegou e que ela ficou fazendo sinal para o marido dela assim, fica lá fora, fica lá na... essa mulher americana. E lá eles têm uns bancos assim na frente da casa, né? Que lá não tem muro. Tipo assim, fica lá naquele banquinho lá da frente com ele. Vai para a garagem, vai para o porão. E que o marido dela assim, nem aí para os sinais dela. De leva ele para lá, não tira ele daqui. Ela falou que ela tinha uma poltrona branca e que ele sentou esse homem na poltrona branca. E não foi para pirraçar ela. Ele só chamou, não, senta aqui. E sentou, o homem sentou na poltrona branca e ele sentou e ela falou que ela ficou assim, ai meu Deus, está acabando com o meu sofá, está sujando minha casa, ai, por que ele não foi com ele lá para fora? E ela disse, né, que nesse dia ela teve uma experiência muito forte com Deus
que Deus falou para ela, né? Se você usar tudo que você tem, nunca vai te faltar o que você precisa. Falou para ela, olha, usa o que você tem, que não vai te faltar o que você precisa. Ela até ensina o princípio de usar o que você tem. Ela falou que ela abriu os aparelhos de jantar novos, bonitos, logo que ela casou, eu fiz isso também. Eu li o livro dela e eu ouvi essa história antes de casar. E ela falou que abriu tudo, porque ela pensou, não, eu vou usar o que eu tenho, porque não vai me faltar o que eu preciso. Eu estou guardando esse sofá branco para quem? Deixa o mendigo sentar lá, porque meu marido está tratando da alma dele. Isso é mais importante do que a brancura do meu sofá. Depois eu lavo esse sofá. E essa experiência de generosidade, de receber. E depois ela se tornou uma mulher que ela recebia várias mulheres na casa dela para ensinar, né? Sobre o lar, sobre o cuidado com a casa. Mas começou no quê? Começou de entrar uma pessoa na casa dela e sentar no sofá branco, que eu não sei para que alguém tem sofá branco, né? Mas sentar no sofá branco dela lá, da casa dela. Generosidade. A generosidade, irmãs, não é só pegar a mão no bolso, não, né? E no Pix, que agora a gente não põe dinheiro no bolso mais. Generosidade não é apenas ser desprendida com dinheiro, muitas vezes. Ah, vou abençoar tal pessoa, vou comprar isso para tal pessoa, vou fazer isso. Generosidade é você ter um coração aberto para os outros. E esse coração aberto está em tudo. Está nas pessoas entrarem no seu carro, nas pessoas desfrutarem até das suas coisas. Porque, às vezes, é mais difícil, para mim é mais difícil deixar usar as minhas coisas do que eu dar coisas para os outros. Para mim é mais difícil deixar usar as minhas coisas, porque eu tenho muito cuidado com as minhas coisas, né? Aí eu acho que os outros não vão ter. Então, deixar os outros sentarem, usarem dos seus móveis, sua casa, compartilhar ali do seu espaço com os outros, para algumas pessoas é um pouco mais difícil. Mas você tem uma excelente ferramenta agora, que é a célula. Abra e receba as pessoas alegremente na sua casa, e você vai ver que é uma bênção. A casa da gente vai ficando melhor. Depois que tem célula em casa, minha casa está melhor, está com mais coisas. Tá? A gente vai fazendo as melhorias na casa. Então, generosidade tem a ver com você ser aberta com o seu lar, com a sua casa. Eu não estou falando de você ser tão desprendida de não se importar com essas coisas. Eu não estou falando isso. Você pode cuidar das suas coisas, não ficar compartilhando tudo seu. Não é isso que eu estou falando. Mas a generosidade parte também do seu ambiente. Você tem um coração aberto. Como Paulo, que se hospedou na casa dessas mulheres. Se hospedou lá e sentia que lá era um refúgio para ele. Depois de ser apedrejado, depois de passar por prisão, ele tinha uma casa ali que ele podia ir. Pedro, depois de sair da prisão, lá é a casa de um homem, né? Ele vai para a casa de João Marcos. Tem um lugar ali que eu posso ir, que a igreja se reunia. Então, irmãs, essa generosidade, ela está em todos os aspectos da nossa vida. Tanto na fidelidade com Deus, na liberalidade, nas coisas, né, na obra de Deus, para os irmãos, para pessoas, para necessitados. Mas isso também tem a ver com a nossa vida mesmo. Com hospitalidade, com você ser generoso com o que você tem. E eu falei muito do Novo Testamento, mas só uns exemplos do Antigo, e estamos caminhando para o final mesmo. E não é à toa que Sara, né, esposa de Abraão, lá em Gênesis 18, é muito interessante algo que Sara fez, Gênesis 18. Quando chegam, a Bíblia fala que o Senhor apareceu para Abraão, né, está escrito aí, e ele estava ele estava na porta da tenda dele. Pode continuar. E se aproximaram 3 homens que depois a Bíblia diz que eram anjos. E essa história aqui é antes de Sodoma e Gomorra, aquela destruição lá que acaba com as cidades. E esses homens chegam e Abraão conversa com eles. Próximo versículo. Abraão chama eles. Se assim desejar, pare aqui um pouco. Próximo. Descanse à beira dessa árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honrarem seu servo com esta visita, prepararei uma refeição para restaurar suas forças antes de seguirem viagem. Eles aceitaram a proposta de Abraão. Então, próximo versículo, Abraão falou para Sara, né? Ele fala, a refeição que o teu servo vai preparar. Não era ele, né, gente? Igual o marido, quando convida a visita, não é ele que vai cozinhar, geralmente, né? Tem uma ou outra aí que cozinha.
Abraão fala, Sara, rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça alguns pães. E depois Abraão foi lá matar o novilho. E Sara fez tudo, fez conforme Abraão pediu. Gente, cozinhar aqui nesse momento era um evento, não é igual a gente, né? Que faz uma comida rapidinho, que faz, chegou uma visita, vou na padaria. A gente vai fazer pão, a gente vai na padaria. Tem até um texto engraçado lá em Atos, que Pedro está em uma casa e falam para ele assim, nós vamos preparar uma refeição aqui. Aí Pedro fala assim, então tá, eu vou ali orar. Pedro subiu no telhado e foi orar, porque ia demorar muito para ele comer ainda. Então ele foi orar. Não é igual a gente, que vai comer ou vou preparar uma coisa para a gente. Então tá bom, 20 minutos, meia hora você está comendo. Não, era horas. Então aqui Sara, essa hospitalidade dela é nesse texto aí, é um pouquinho depois disso daí, que esses homens falam, olha, ano que vem, por esses tempos, sua esposa vai estar com o bebê. Depois desse ato dela, não estou falando que foi por causa disso, mas depois desse ato aqui de hospitalidade, eles falam para ela do que ia acontecer. Lá em Gênesis 24, agora Rebeca, né? A nora aí de Sara, tem a mesma generosidade dela. Aqui o texto é um pouco grande, mas aqui em Gênesis 24, Abraão fala, né, que está na época, no momento do filho dele casar. E ele pede um servo para ir lá buscar a esposa. E esse servo pede uma prova, assim, para Deus, né? Assim, como é que eu vou saber quem é a mulher para o servo do meu senhor, né? Para o filho do meu senhor. É no 15, pode colocar o 24, 15. Quando esse encarregado de buscar a esposa para Isaac chega, ele faz essa oração aí. Fala, meu Deus, que a mulher que for do meu senhor dê de beber, dê água para mim e para os meus animais. Ele fez esse pedido. E assim que ele terminou, estava vindo Rebeca lá com o cântaro no ombro. Pode passar para o próximo. Ele, aqui fala, né, que ela era bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e pediu, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba. Ela respondeu, baixou, pegou a água e deu para ele. Mas o que ela fala depois? Tirarei água também para seus camelos, até que estejam satisfeitos. Rebeca aqui, ela não apenas deu a água para ele, mas ela deu para todos os animais que eles estavam. Generosidade. As mulheres tinham muito esse trabalho de ir ao poço. Vocês lembram, tem lá no Novo Testamento a mulher samaritana que encontra Jesus no poço? Jesus encontra muitas mulheres no poço. Um dia eu quero falar sobre isso. E aqui, Rebeca abaixa, dá água para o Senhor, mas ela não faz só isso. Ela também dá para todos os camelos. Isso é um trabalho, gente. Não é uma coisinha, não é pegar um copo de água como a gente pega hoje. Tem que abaixar no poço, no rio, pegar para entregar. Não é um trabalhozinho tão simples, mas ela fez isso com generosidade. Ela fez isso de bom grado. E isso daqui mostrou para ele, era essa daqui que é a esposa de Isaac, essa mulher generosa aqui. Nós temos também Raabe, lá em Josué 2, que escondeu os espias, Josué 2, do 1 ao 14. Ela acolheu homens arriscando a própria vida dela. Os homens estavam indo lá espiar a terra, né, que seria conquistada, e ela esconde esses homens na casa dela, ela acolhe eles ali. Olha o que a gente está falando de receber em casa. Ela pega esses homens, coloca na casa dela e esconde eles para que eles não sejam mortos. E esse ato de generosidade dela salva literalmente ela e a família dela. Toda a cidade de Jericó foi destruída, mas ela e a família dela foram poupados por esse ato de generosidade dela. Temos ainda outras mulheres, mas eu não quero me alongar nisso. Temos a viúva lá de Sarepta, em 1 Reis 17. 1 Reis 17, do versículo 8 ao 16. Gente, como que Deus usa mulher para sustentar homem de Deus? Uma viúva que não tinha nada dentro de casa, mas é essa mulher que Deus usa para sustentar Elias. Meu Deus, só Deus para fazer umas coisas dessa. Essa mulher, pode passar para o próximo. Isso mesmo. Deus fala com Elias, olha, isso mesmo, pode ir. Vá a Sarepta, que eu dei ordem para uma viúva que mora ali para te alimentar.
Gente, Deus pode dar ordem até para uma viúva pobre que ela vai ser generosa. Olha que coisa extraordinária. Até uma viúva pobre é generosa. Deus poderia ter dado ordem para um rei, poderia ter feito cair do céu, mas ele fala, não, vai ser essa viúva que vai te sustentar. E na continuação do versículo, Elias pede para ela, né, algo para comer e para beber. E ela fala, olha, eu não tenho nada, só tem para mim e para o meu filho. Gente, quem tira da boca do filho para dar para o outro? Eu não tiraria. Ela fala, eu só tenho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos, depois disso, esperar a morte. Mas aí Elias fala, pode continuar, Elias fala para ela, Deus queria abençoar essa mulher generosa aqui. Ó. É isso que ele quer fazer com a gente, irmãs. Quando você dá, ele só está querendo tirar um espaço aí na sua vida para te abençoar. É isso que Deus faz na nossa vida. É o que Elias fala com ela, não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. E é isso que acontece na vida dessa mulher. Ela faz exatamente o que Elias diz. Depois disso, nunca faltou nada, nunca faltou refeição na casa dela, para ela e para o filho dela, enquanto não caiu a chuva. Nunca faltou. O Senhor só estava querendo arrumar um espaço aqui para abençoar mais essa mulher. Ele estava querendo era mandar um homem de Deus lá para abençoar essa mulher. E temos também uma mulher que eu já falei dela aqui em outro dia, que é a mulher sunamita, que está em 2 Reis 4:8. Ao contrário dessas outras histórias, essa daqui era rica. Essa daqui é a única rica. A Bíblia fala de uma mulher rica que morava na cidade, ela convidou Eliseu. Eliseu era um homem de Deus que sempre passava por ali. Além dela convidar ele, vem para minha casa, vem comer na minha casa, ela não se contentou com isso. Ela construiu um apartamento para Eliseu ficar ali na casa dela. Colocou mesa, cama, colocou tudo que ele precisava. Uma mulher rica. E essa daqui, como eu disse, era rica. Mas a generosidade dessa mulher deu para ela o que o dinheiro dela não comprava. Que era o quê? Um filho. Ela não tinha filhos, e ela já era avançada em idade, a Bíblia fala. Mas essa generosidade dela, desintencionada, ela não tinha a intenção de tirar alguma coisa ali do profeta. Mas essa generosidade dela deu a ela o que ela nunca poderia comprar, que é um filho. Ela teve um filho ali, depois de abrigar o profeta. E, irmãs, as bênçãos, finalizando mesmo, as bênçãos da generosidade. Quero ler esses textos para finalizar. Hebreus 13:18. Hebreus 13:18. Depois de ver esses vários versículos nos encorajando a isso, a dar, ver exemplos de mulheres, quero te falar as bênçãos que vêm disso para você. Não se esqueçam de fazer o bem. 13:16. Hebreus 13:16. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são sacrifícios que agradam a Deus. Gálatas 6:10 diz, Gálatas 6:10. Portanto, ou por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E por último, Provérbios 11. Acho que o pastor até citou esse texto aqui hoje. Provérbios 11:24-25. Isso daqui é uma promessa para você. Provérbios 11:24-25. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Volta aqui. Gente, pensa só nesse texto. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Quem dá, fica com mais. Quem segura, perde. A lógica aí que a gente está estudando é o reino de ponta cabeça. A lógica do reino é diferente. Quem aí conhece história, pode deixar aí que eu vou ler esse versículo para finalizar. Quem conhece histórias de pessoas mesquinhas, eu não conheço uma história boa. Uma que acabou assim, morreu bem, morreu feliz, morreu cercado de pessoas. O dinheiro que essa pessoa guardou, sendo mesquinha, serviu para ela para ter grandes experiências maravilhosas. Não conheço nenhuma. Se cumprindo o que a palavra diz. O mesquinho
perderá tudo. Essa é a promessa para nós. O generoso, a mulher generosa, prospera. Quem revigora outros será revigorado. Outra tradução diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu quero essa promessa na minha vida. Você quer na sua? Eu quero, em nome de Jesus. Quando você dá alívio para uma pessoa, esse alívio vai voltar para você. Quando você é uma mulher generosa, que estende a mão, isso vai voltar para você. Deus tem interesse, irmãos. Hoje eu ouvi uma palavra, eu falei, amém, Senhor, eu creio nessa palavra. A Bíblia fala que Deus tira do ímpio para dar para o justo, né? Está escrito isso lá na palavra. Não cobiçando dinheiro do ímpio, mas eu acredito sim que Deus tem interesse de dar. Mas Deus vai dar para quem sabe administrar, quem é fiel e quem é generoso. Para que Deus vai dar alguma coisa para alguém que não vai repartir, que ninguém vai ser alcançado com aquilo ali? Qual o sentido disso? Não tem sentido nisso. O Senhor dá para quem é generoso. Por isso que a gente vê várias mulheres na Bíblia sendo citadas por isso. Generosidade, irmãs. O Senhor quer que nós sejamos mulheres generosas, porque Ele vai passar pela sua mão abençoada aí, ó, para abençoar os outros, para abençoar essa igreja. Tem mão de mulher aqui nessa igreja, nesse templo, nessa construção, não de mulher pegando em ferramenta, de mulher entregando, de mulheres liberais. Tem mão dessas mulheres aqui e elas são recompensadas pelo Senhor. E o Senhor quer nos recompensar. Ele quer que a sua mão esteja como a dessa moça aqui da imagem. Que ela esteja, sim, estendida para dar. Porque essa mesma mão que se estende para dar e se esvazia, é a mão que está estendida para receber. Você crê nisso, irmã? Vamos orar? Eu quero te convidar a ficar em pé e orar pela sua irmã, como a gente sempre faz, para que ela coloque em ação a generosidade que já está nela, mas que ela haja. Talvez a ação dela vai ser na hospitalidade, vai ser na liberalidade. O Senhor vai falar o que é. Mas eu quero te convidar a orar por ela aí agora. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Deus, pela Tua palavra que nos ensina tanto, que nos dá, Senhor, além de nos ensinar o que fazer, nos dá recompensa quando nós obedecemos. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor não nos deixa sem ensino. E eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude a colocar em prática a generosidade. Eu acredito que essa generosidade já está dentro de cada um aqui. O Senhor já colocou a generosidade dentro de nós, assim como o Senhor também colocou sabedoria na mulher. O Senhor já nos deu isso. E eu te peço, nos ajuda a colocar em ação. Se há mulheres aqui, Deus, que tem qualquer mesquinharia na vida delas, que em nome de Jesus, essa noite, elas vençam isso. Que nós sejamos mulheres fiéis. Que nós olhemos, Senhor, para o ato de devolver o dízimo como uma bênção, como uma alegria. Que nós olhemos, Senhor, para as ofertas, para atos de oferta na igreja, também como uma grande oportunidade de abençoar. Que nós possamos olhar para o nosso redor e possamos abençoar as pessoas que nos cercam. Que possamos ser mulheres dadivosas, liberais, generosas. Ajuda-nos a abrir as nossas casas e a repartir, Deus, do que há na nossa casa com os outros. Repartir, Senhor, a nossa sala, repartir o nosso sofá, a nossa mesa, com os nossos irmãos das células, com a nossa família, com as pessoas, com os nossos vizinhos, em nome de Jesus. Nós não queremos ser mulheres mesquinhas, mulheres, Senhor, que são tão avarentas que ninguém quer estar perto. Não queremos ser essas mulheres, queremos ser mulheres generosas, queremos nos doar, assim como o Senhor Jesus fez. Nós queremos sentir, ó Deus, um pouco dessa natureza de Cristo, que é dar, que é se entregar, que é dar sem reservas, dar sem limites. Eu te peço que o Senhor capacite cada irmã aqui a ter atos de generosidade diariamente. Serem generosas nas suas casas, nos seus trabalhos, nos seus recursos, no que elas preparam com as mãos delas, que elas sejam grandemente generosas. Capacita-nos, Senhor, para isso. E nos ajuda, Deus, também nos mostra, Pai, quem precisa, nos mostra ao nosso redor, meu Deus, quem está precisando, porque eu quero, Pai, ter a alegria de dar. Eu creio que é melhor, sim, é maior alegria dar do que receber. E eu te peço que cada uma de nós possamos sentir essa alegria ainda nessa semana. Ajuda-nos
aprovar dessa alegria que é dar, que nós possamos dar algo a alguém generosamente, liberalmente, alegremente, Senhor, e possamos sentir essa alegria de servir aos outros com os nossos bens, com o nosso tempo, com o nosso talento, com a nossa casa. É o que eu te peço, Senhor, capacita cada mulher aqui e as outras que não estão a serem generosas e liberais. Nós queremos essa marca na nossa vida, de estender a mão, de nos esticar em benefício do outro, Senhor. Nos ajuda e nos capacita. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Tira aqui. Vê se dá pra você ver todo mundo. Pra eu sentar aqui, você sentar, hein? Pode sentar, gente. Deixa eu pegar aqui. Paz do Senhor, irmãs. Para a Pamela está sendo uma surpresa, mas para nenhuma de nós aqui está sendo, né? Amiga, não lê ainda, calma. Calma. Eu queria que vocês, né, e você, Pam, olhassem para aqui. Em Romanos 13:7 diz o seguinte: dai a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Ali tem nós te honramos, Pamela, com carinho guiadas. Amiga, nós sabemos o quanto que você tem se doado para esse ministério, por esse ministério. Todas nós aqui reconhecemos, só eu estou aqui em cima, mas eu estou aqui em nome de todas essas mulheres aqui, muitas que não vieram também. Nós sabemos o quanto você tem se entregado. A gente sabe que o linkado só acontece aí talvez 2 vezes por mês, né? Mas eu sei que para chegar no dia do linkados, existe muito preparo no seu secreto. A gente tem consciência disso porque todas as vezes que nós estamos aqui ouvindo o que o Senhor tem ministrado através da sua boca, nós estamos sendo edificadas. E o finalzinho desse versículo diz: dá a cada um o que lhe é devido, se honra, honra. Você é uma mulher que merece ser honrada. Hoje não é dia das mulheres, hoje não é dia das mães, não é dia do líder, não é seu aniversário, mas a realidade é que não existe um dia específico para que isso aconteça. Nós reconhecemos que nós devemos honrar você o tempo todo. Só que hoje nós preparamos para você essa pequena surpresa. Eu queria que você abrisse o envelope e que você lesse, tá aí de baixo, e que você lesse só o finalzinho, que tá de vermelho. As irmãs ainda nem sabem. Fala aí, amigo, o valor. Ai, Senhor. O que é para eu falar o quê? 1.875, oh, Jesus. R$ 1.875. Amém, irmãs? Pam, nós estávamos conversando esse dia. Eu sei que você estava com desejo no seu coração de trocar de telefone. E todas elas sabem que o seu objetivo para trocar o telefone não era só por status nem nada do tipo. Era para que você desse continuidade ao que você já faz aqui pra gente, ao que você já faz no Instagram. E uma das coisas que está escrita aí na cartinha é que Deus, ele é o seu pai. E ele apenas não sabe os desejos do seu coração, como ele tem interesse com que eles sejam realizados. E nós juntas entendemos, ouvimos do Senhor, sentimos do Senhor que você de fato precisava comprar esse telefone. E como você já tinha me falado, eu sei que você já tem uma parte do valor, então eu sei que esse valor aí vai contribuir para que você consiga o valor total e que você compre o seu telefone. Que esse telefone que você vai comprar, ele seja de fato uma ferramenta do Senhor nas suas mãos, assim como você tem sido uma ferramenta do Senhor para nós aqui como igreja. Eu acho que você não imagina o quanto que você tem nos abençoado, mas todas nós estamos sendo de fato sempre abençoadas por você.
E você está tão conectada com Deus que olha o que foi a palavra de hoje. Vocês repararam isso? A palavra de hoje casou muito com o que está acontecendo aqui agora. Então, nós estamos aqui para te honrar, estamos aqui para dizer que nós estamos juntas com você, você não está sozinha, não apenas em bens materiais, mas também em oração, nós estamos juntas com você, nós vamos orar por você aqui agora. Queremos dizer que nós honramos a sua vida, honramos a sua liderança, reconhecemos que você está aqui por um propósito de Deus, isso é nítido, e por isso nós honramos você, amiga. Daí na cartinha tem um bilhetinho bem bonitinho que nós escrevemos para você, mas enfim, espero que você tenha gostado. E nós vamos orar por você aqui agora. Vamos ficar em pé, irmãs? Vamos orar, irmãs? Estender as nossas mãos, orar pela vida de Pam. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos louvar ao Senhor pela vida de Pamela. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque eu sei que ela não está aqui por vontade própria, mas ela está aqui pela vontade soberana do Senhor. E nós estamos aqui honrando ela, porque esse é um mandamento do Senhor para nós como igreja. Nós reconhecemos, Deus, a ferramenta que Pamela tem sido para nós aqui. Nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós temos sido abençoadas pela vida dela, não apenas no Linkados, mas diariamente, no Instagram também, através dos vídeos que ela posta. Nós reconhecemos, Senhor, que nós estamos caminhando junto a um só propósito, graças à vida de Pamela, que tem se colocado na brecha para ser usada pelo Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque não poderia ser outra pessoa, não poderia ser outra mulher. Tinha que ser Pamela. Ela nasceu para um tempo como este e nós glorificamos ao Senhor porque sabemos que até aqui o Senhor tem sustentado ela. E nós oramos, Deus, para que o Senhor venha revigorar as forças dela. Nós oramos, Espírito Santo, para que ela seja revestida pelo teu poder, da cabeça aos pés. Nós oramos para que todo desânimo, todo medo, qualquer tipo de pensamento ou sentimento que não provém do Senhor, bata em retirada agora em nome de Jesus. E nós oramos pelo poder do Senhor revestindo a vida dela. Oramos por coragem, oramos por ousadia, oramos para que ela venha romper as barreiras, Deus. Oramos para que ela venha cada dia andar mais uma milha e cada dia venha se tornar mais parecida com o Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque Pamela tem sido uma bênção para nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque nós temos aprendido muito com ela. E eu sei que ela não está aqui apenas para ensinar, mas ela é um exemplo do que ela ensina. Eu sei que antes dela estar aqui ensinando, o Senhor ministra no coração dela para ser essa mulher, porque de fato ela é essa mulher, segundo o seu coração, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe com que de fato esse dinheiro, esse celular, seja bênção na vida dela e que ela se sinta ainda mais amada pelo Senhor. E nós selamos essas palavras nos dizendo, Pai, que nós te amamos e que nós louvamos a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Te amo muito, amiga. Você é muito amada. Discurso. Glória a Deus. Nossa. Gente, estou totalmente surpresa. Eu estou aqui, não é meu aniversário. O que está acontecendo? Irmãs, muito obrigada. Nossa. Ai, que engraçado hoje. Eu conversei com o rapaz no telefone hoje. Falei, não, deixa pra depois. Não vou comprar agora. E Dani falou comigo há uns dias. Ela falou assim, amiga, pede pra Deus. Ele é seu pai e tal. E eu pedi, mas sabe quando você pede? Fica assim, ai, Deus, perdão. Ai, irmãs, muito obrigada. Eu tô sem palavras. Muito obrigada mesmo. Eu não me sinto digna mesmo disso. Não sinto. Mas, glória a Deus. Louva a Deus por isso. Ai, que Deus abençoe vocês, irmãos. Hora aqui para finalizar, Dani. Nem consigo falar mais nada, não. Glória a Deus. Amo vocês. É um privilégio para mim estar aqui. É uma honra servir vocês. Amém.
Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor por mais um Linkados, louvamos ao Senhor pela palavra do Senhor que foi ministrada ao nosso coração hoje, que cada dia mais o Senhor nos ensine a sermos mulheres generosas, Pai, que o nosso coração seja um coração generoso, Deus, e que tudo que aconteceu aqui hoje, Pai amado, venha de fato, Deus, tomar forma em nossa vida, que a palavra do Senhor venha tomar forma em nossa vida. Obrigada pela vida de cada irmã que veio aqui, que o Senhor leve cada uma delas para suas casas em paz, em segurança, e que tenhamos uma ótima noite de sono na presença do Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.